Boa tarde, senhoras e senhores beneficiários dos planos de saúde do Economus. Essa é mais uma oportunidade para conversarmos sobre alguns pontos importantes que podem ajudá-los no entendimento sobre a decisão de ingressar no plano Economus Futuro. Eu sou o Maurício Lopes, diretor de saúde e relacionamento do Economus, e tenho aqui ao meu lado o Gerson Falcucci, que é o superintendente do Economus. Gerson, a palavra é sua. Obrigado, Maurício. Obrigado pela presença de todos aqui. É uma continuidade ao webinar que nós fizemos alguns dias atrás. A gente vai conversar aqui um pouco mais sobre as principais características do Economus Futuro, a situação atual que a gente vem passando. A gente vem também reforçar a importância do plano, a qualidade do plano, o convite para que todos migrem. É muito importante que tenha uma quantidade bastante grande de adesões, para que a gente possa ter um plano equilibrado, sustentável, que mantenha a qualidade do atendimento, que sempre foi característica do Economus. Nós estamos bastante confiantes na proposta que vem sendo apresentada, que é a do Economus Futuro, e espero que todos nós aproveitemos bastante esse evento. Obrigado, Maurício. Bom, obrigado, Gerson. Bem, eu começo dizendo aos senhores afirmando aos senhores que o Economus é uma boa alternativa de plano de saúde. Por quê? Porque ele possui características muito próximas dos planos FEAS e tem um modelo de custeio que permite sustentabilidade ao longo do tempo. Isso ocorre porque as contribuições desse plano são individuais e não têm vínculo com a renda dos titulares. Também por ele ter a possibilidade das revisões de custeios trimestrais e pela existência das coparticipações e pela sua rede de prestadores credenciados. Esses fatores, juntamente com a vantagem do Economus ser uma entidade sem fins lucrativos, faz com que o plano tenha uma tabela com valores competitivos mais baixos que os planos de mercado, principalmente considerando a cobertura e a abrangência que ele proporciona aos beneficiários. Por outro lado, o fato de sermos uma operadora de autogestão também nos traz algumas restrições. Por exemplo, não podemos oferecer nossos planos para pessoas que não sejam participantes ou parentes de participantes dos planos de previdência. Por conta disso, não fica difícil, por exemplo, criarmos planos regionalizados, porque não há quantidade suficiente de pessoas em várias localidades ao longo do estado, diferente de outras operadoras de mercado que conseguem ter uma abrangência maior porque aceitam outras pessoas. Um ponto importante para falar também é o caso da variação dos valores da tabela de contribuições, quando a gente compara a tabela atual com aquela que o plano tinha quando ele foi criado lá em janeiro de 2021. O principal impacto decorreu da redução da quantidade de beneficiários que a gente observou nos planos FEAS no decorrer do último ano. E também tem reflexo do fato do plano não ter entrado em funcionamento, por conta dele não ter atingido a quantidade mínima de adesões, porque se ele estivesse em funcionamento, considerando os mecanismos de gestão que ele tem, os resultados seriam diferentes e os valores seriam outros. Em relação a essa saída de mais de 4 mil pessoas de janeiro de 2021 para cá, é importante destacar que essa redução ela alterou as características do perfil da população do plano. E com menor número de participantes, há menos massa, né, para diluição das despesas. Por isso aqui estamos também abrindo a possibilidade das pessoas que deixaram os planos FEAS de janeiro do ano passado em diante poderem retornar sem carência e isso contribuir para que a gente tenha um maior número de adesões, que vai fazer com que o plano tenha mais estabilidade e previsibilidade no seu funcionamento. Bom, dito isso, vamos partir então para responder algumas questões
que a gente continuou recebendo depois da última live e também chegaram nos nossos canais de relacionamento, e aquelas que não puderam ser tratadas nos nossos, nas perguntas frequentes que foram colocadas no site. Então, começando aqui, uma delas diz o seguinte: quais são as principais características do Econos Futuro? Vocês podem esclarecer? Essa é a pergunta. Bem, o Econos Futuro é o plano coletivo dos aposentados e pensionistas participantes dos grupos B e C dos planos de previdência do Econos. Vale lembrar que num plano coletivo, como é o Econos Futuro, todos contribuem para custear as despesas de quem precisa da assistência médica em um determinado período. E no caso das autogestões, como é o Econos, eles não visam lucro, ou seja, não tem objetivo de lucro. O Econos Futuro, ele é um plano feito para o grupo. E o principal ponto é que, seja, o atributo da coletividade é importante para assegurar que ele garanta o acesso à saúde para todos. Então, vamos olhar aqui as principais características do plano. O principal padrão, o padrão de internação é sempre em apartamento. A cobertura geográfica da assistência médica é nacional, incluindo o direito à utilização, a rede da CACI, por reciprocidade, para aqueles que residem em outros estados ou transitam a passeio por aqueles estados. A rede credenciada tem amplitude e qualidade de atendimento com mais de 2.500 prestadores, além da facilidade da telemedicina para os casos de urgência e para evitar deslocamento. A cobrança das mensalidades ela é individual, então é importante lembrar que quando houver mais de uma pessoa na família, por exemplo, marido e mulher, ambos pagam individualmente, conforme a faixa etária de cada um. E que a tabela das contribuições ela foi feita de acordo com o comportamento da faixa etária dos beneficiários, sendo que, como a gente tem divulgado, a cada 3 meses haverá uma avaliação do equilíbrio financeiro do plano. Esse é um mecanismo importante, eu diria que é fundamental para a gente checar a relação entre as despesas geradas pelo grupo e as contribuições arrecadadas naquele período, podendo fazer os ajustes necessários naquele ponto. E uma característica importante é que a carência é zero, bastando para isso que a confirmação da adesão no portal do Econos aconteça até o dia 30 de abril, porque depois dessa data as adesões deverão observar as regras de portabilidade de carência que estão definidas no regulamento do plano. Além de todas essas características que fazem do Econos Futuro um bom plano, quem aderir a ele não perderá o direito de exercer a portabilidade a qualquer momento. Principalmente porque a maioria dos beneficiários do Econos já participa dos planos há mais de 2 anos. E essa movimentação de um plano para o outro dentro da mesma operadora não caracteriza a interrupção da contagem de tempo. Então, o direito à carta de portabilidade está assegurado a qualquer momento, se assim desejar, aos nossos beneficiários. Mais uma pergunta aqui. Qual a diferença entre o Econos Futuro e um plano de mercado? Então, vamos lembrar, né, que o objetivo do Econos, enquanto operadora de autogestão, é fazer a gestão dos planos, buscando assegurar a qualidade dos serviços, viabilizar atendimentos que promovam a reabilitação das pessoas e manter o equilíbrio financeiro, observando, logicamente, a longevidade dos planos ofertados, buscar que isso aconteça. Então, a primeira diferença que a gente pode observar entre os planos do Econos e os de mercado vem da natureza do Econos, né, que são planos que não têm fins lucrativos.
enquanto a gente sabe que o mercado visa lucro. Outra diferença vem das características, no caso aqui, do Econos Futuro, como a gente comentou, que é um plano coletivo. Nesse tipo de plano, os custos variam de acordo com as características do grupo assistido, levando em conta a frequência com que o grupo utiliza os serviços, a quantidade de beneficiários no plano e a distribuição deles em cada faixa etária, além, é claro, da ocorrência dos sinistros. No caso dos planos de mercado, eles também levam em conta o comportamento dos beneficiários. No entanto, a regulamentação que a ANS determina tem exigências diferenciadas para eles e além daquele ponto que eu comentei, que a operação dos planos de mercado busca lucratividade. Isso é um ponto importante. Outro fator que também diferencia os planos de mercado é a rede de atendimento. Em geral, ela costuma ser bem mais limitada para permitir o controle dos custos, com os beneficiários sendo direcionados para hospitais ou clínicas próprios desses planos. No caso do Econos, a gente trabalha para os participantes. A nossa intenção é sempre oferecer um melhor serviço. Por isso, todo esse nosso esforço voltado para atingir a melhor relação entre os benefícios e os custos em cada um dos planos. Perfeito. Uma outra pergunta que é bastante recorrente para a gente aqui é como é que a conta vai fechar nesse novo plano? Bem, pessoal, o principal aspecto desse novo plano é o mutualismo. Por isso que a gente tem reforçado, convidado bastante as pessoas para que ingressem no Econos Futuro. A quantidade de participantes é importante, ela ajuda a diluir os custos. É um processo similar ao que acontece, por exemplo, quando você faz um seguro. Uma quantidade maior de pessoas dilui aquilo. Se uma ou outra precisa da utilização, o conjunto dilui o risco, dilui o custo geral do processo. Isso fica mais equilibrado para todo mundo. Então, é bastante importante que as pessoas retornem, que as pessoas venham para o plano. Por isso, como o Maurício comentou, as pessoas que saíram no último ano têm a oportunidade, a opção de retornar para o Econos Futuro até 30 de abril sem carência. Então, o que vai fazer com que essa conta feche, além das características que o Maurício já apontou, principalmente é o mutualismo em relação aos participantes como um todo. Na sequência tem outra aqui, essa é um pouco mais longa. Em 2021, era necessário um número de adesões mínimo, né, para colocar em prática o plano futuro. O que mudou para ele ser implementado neste ano sem a quantidade necessária de adesões? Vamos lá. O estabelecimento de uma quantidade mínima de adesões para o plano entrar em funcionamento lá no ano passado foi feito porque os planos FEAS estavam ativos em paralelo, e as pessoas tiveram a opção de permanecer onde estavam. Nesse momento, com a necessária descontinuidade do novo FEAS, o Econos Futuro se tornou a alternativa mais viável e possível para que os aposentados possam manter a assistência médica. Além disso, a gente viu também, pelos estudos técnicos, que os valores das contribuições no Econos Futuro, ou seja, no novo plano, em comparação aos planos FEAS, são menores para um número de beneficiários que torna viável o funcionamento do Econos Futuro com a vinda dessas pessoas. Esse é um fator importante que nos dá condição de colocar o plano para funcionar sem requerer previamente a quantidade mínima de adesões. Na sequência, tem uma outra pergunta que diz o que o Econos irá fazer para evitar que as despesas do novo plano causem desequilíbrios que impactem as contribuições. Bem, além dos mecanismos que a gente já comentou, para melhorar a gestão das despesas dos planos, o Econos já vem adotando uma série de medidas que envolvem, por exemplo,
a contratação de auditorias alocadas dentro dos hospitais de maior utilização, o monitoramento dos processos de hospitalização e gestão das deshospitalizações para evitar que o custo se estenda demais e a pessoa tenha mais, e os nossos beneficiários tenham mais cuidado estando dentro nas suas casas, aqui utilizando os processos de home care. A gente reviu os processos das negociações para elas serem mais precisas nos contratos com os prestadores de serviços da rede, incluindo aqui novos modelos de remuneração por pacote, com novos índices de revisão. E a gente também aperfeiçoou o processo, vem aperfeiçoando o processo de análise e liberação de procedimentos, incluindo tecnologia para que ele seja mais automatizado e para que a gente garanta, né, sempre observando o rol de coberturas que está previsto na ANS. Ainda o pessoal pergunta, então, mas e o preço do plano tende a disparar com o passar do tempo? Vejam, a gente vem comentando, o plano tem as características de plano coletivo, que considera o comportamento do grupo de beneficiários que faz parte. Nesse momento inicial, a tabela de contribuições foi definida com os menores valores possíveis, né? Lembrando que a evasão de beneficiários no último ano teve um impacto importante na variação do custo, por conta da mudança no perfil da população. Mas, ainda assim, os valores do Economos Futuros são bastante compatíveis e até inferiores aos planos de mercado, considerando a similaridade de cobertura e abrangência. Então, é importante ressaltar também que, quando a gente olha a realidade dos planos de saúde no mercado nacional, eles requerem para sua gestão um monitoramento constante e a adoção de mecanismos que permitam regular a utilização e controlar os gastos para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro desses planos ao longo do tempo. Então, o Economos Futuro foi concebido com essas características, de forma que as características do plano, junto com as ações de gestão que estão sendo implementadas, nos permitem dizer que haverá condições para que o plano, sim, tenha a estabilidade que a gente busca e que os preços do plano não disparem sem que a gente tenha mecanismos de fazer a gestão e o controle para evitar que isso aconteça. Mais uma. Mas e como vai funcionar a revisão trimestral do custeio? Essa é um ponto importante que tem aparecido muito nas conversas com os beneficiários e nos nossos canais de relacionamento. A avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do plano a cada 3 meses, ela busca assegurar que a arrecadação das contribuições sempre seja suficiente para cobrir as despesas geradas naquele período. A gente vem de novo lembrando, plano coletivo, onde a gente arrecada e cobre as despesas. Então, nessa verificação trimestral, se o montante arrecadado ficar inferior ou superior aos gastos ocorridos no trimestre, a gente tem a oportunidade de fazer os ajustes para reequilibrar as contas mais rapidamente. Então, se houver necessidade desses ajustes, por eles ocorrerem em tempo menor, eles tendem a ter menos impacto do que se eles acontecessem, por exemplo, uma vez por ano. Então, isso ajuda a que a gente garanta o equilíbrio. À medida que o plano vai tendo mais, ou seja, maior quantidade de adesões, aí ele vai ganhando estabilidade no seu funcionamento e podendo, com isso, formar reservas para serem utilizadas na contenção das eventuais variações trimestrais que acontecerem ao longo do período. A gente vai criando ali como
um fundo de reserva que permite, quando houver variações, esse fundo fazer ali uma contenção, ou seja, diminuir o eventual aumento ou até cobrir ele totalmente em determinado período. Perfeito. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui diz respeito à questão da longevidade do Economos Futuro, né? O Economos Futuro poderá ter longevidade? Sim, poderá ter longevidade. Os estudos que foram feitos aqui em relação à composição de custos, ao público esperado, a rede de atendimento, a forma como ele foi construído, traz sustentabilidade ao plano. Ele é um modelo diferente do anterior, ele é individualizado, por faixa etária, per capita, mas é fundamental que tenha um conjunto de pessoas que façam adesão ao Economos Futuro. Além disso, tem situações, como o Maurício já comentou, que a gente, fazendo acompanhamento periódico, adote medidas de adequação de receita e despesa, e ele, como sendo um plano que também estará apto a receber o pessoal que está na ativa ainda hoje, à medida que for ele e seus dependentes, à medida que a aposentadoria ocorre, podem migrar para eles, o que traz um conjunto de pessoas também para a composição do público do Economos Futuro. O que a gente quer dizer com isso? Que é muito importante que ocorra a adesão. Ele é um plano positivo, como o Maurício comentou, e isso não traz nenhum tipo de impacto na carta de portabilidade, o fato da migração. Então, é um plano que traz sustentabilidade e que tem condições, sim, de ter longevidade. Uma outra pergunta que traz aqui para a gente, nessa mesma linha da longevidade, é por que eu devo aderir a esse plano e acreditar que agora ele vai dar certo? Bom, pessoal, é um momento em que a gente precisava sair do modelo anterior e entrar no modelo mais próximo das condições de mercado, que é o Economos Futuro. Ele é um plano autossustentável, características individualizadas e per capita, tem um modelo de custo adequado à condição, e ele traz uma rede com a mesma qualidade, com a mesma característica da rede anterior. Só para reforçar, o atendimento que o Economos traz é um atendimento reconhecidamente de qualidade. A situação que a gente traz hoje é uma situação muito mais de adequação a uma nova realidade de mercado do que de perda de qualidade. Então, a gente acredita no Economos Futuro, ele é um plano sustentável, tem condições de se manter ao longo do tempo, pelas características que nós já comentamos e pela possibilidade de outras pessoas ingressarem à medida que elas vão se aposentando do trabalho junto com seus dependentes. Uma outra pergunta ainda nesse foco é em relação a qual a garantia que os beneficiários terão da qualidade no atendimento na rede credenciada definida para o Economos Futuro. A gente fez uma adequação da rede, ela foi dimensionada de acordo com essas novas características, mas em momento algum o Economos abriu mão de qualidade. A gente continua tendo uma rede diversificada, ampla, de qualidade reconhecida, com abrangência. A gente tem mais de 2.500 credenciados em diversas especialidades, regiões, tanto na capital quanto no interior, de uma rede de hospitais que é referência em vários tipos de tratamento. Bem, dando sequência, o pessoal perguntou qual será a rede deste plano e como ficam as pessoas com tratamento oncológico. Bem, a rede de credenciados do Economos Futuro, ela já está disponível, o pessoal pode consultar lá no portal do Economos. Ela conta com mais de 2.500 prestadores cadastrados no estado de São Paulo, e mais a comodidade de contar com atendimento pela telemedicina e pela rede CACI, por meio do convênio de reciprocidade nos demais estados. E, por exemplo, em São Paulo, né, para a gente ter uma percepção de como essa rede é importante, em termos de tratamentos oncológicos, o plano tem o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC, que pertence ao Grupo São Camilo, é um hospital
de referência nesse tipo de especialidade em São Paulo. Temos ainda o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, da Vergueiro, que é um hospital completo que atende mais de 20 especialidades com alto padrão de eficiência. E assim como o Hospital das Clínicas e o Hospital do Coração, que são centros de excelência em pesquisa e prestam atendimento de qualidade em diversas especialidades. Então, as pessoas que estão no plano Novo FEAS, com seus tratamentos em andamento, e que migrarão para o que farão adesão ao Econos Futuro, poderão contar com essa ampla rede de hospitais, como eu comentei, não são só esses, temos mais 28 principais hospitais em São Paulo que compõem essa rede, tem uma cobertura regional também dentro da cidade, e terão condição de dar continuidade aos seus tratamentos. Mais uma pergunta aqui nessa mesma linha. Como ficam as pessoas que estão com tratamento em andamento nos hospitais que não estarão na rede de credenciados do Econos Futuro? Bem, pessoal, o Econos está fazendo um acompanhamento, um levantamento dessas questões, para que a gente possa dar todo o apoio, todo o amparo, para que o tratamento seja viabilizado com continuidade em algum outro prestador. A gente está trabalhando para que não haja interrupção dos tratamentos, por isso a rede credenciada foi construída de maneira que tem especialidades em diversos tipos de necessidades. Quero reforçar aqui mais uma vez a importância do Econos Futuro, a característica de sustentabilidade que ele traz, a situação de mutualismo, onde muitas pessoas juntos ajudam a diluir os custos que o processo de saúde traz naturalmente, e que as pessoas, que todos possam, que todos migrem para o Econos Futuro, para que a gente possa continuar prestando um atendimento de qualidade. Repetindo o que nós já comentamos, o atendimento que o Econos faz, o plano de saúde do Econos, é reconhecido como um atendimento de excelência, e a qualidade da rede nós não estamos abrindo mão em nenhum momento. O que nós estamos fazendo é buscando uma situação mais sustentável, de equilíbrio, que é o que traz o Econos Futuro. Bom, pessoal, obrigado pela presença. A gente espera ter contribuído aqui para a solução de mais dúvidas, maiores esclarecimentos. A gente tem bastante confiança, o Econos Futuro é um plano bom, com qualidade, uma rede credenciada de referência. Em momento algum, quando nós fizemos a revisão da rede, a gente abriu mão de qualidade. O atendimento que o Econos presta, sempre prestou, é reconhecido como um atendimento de qualidade. A gente acompanha isso pelas pesquisas de satisfação que a gente faz periodicamente com todo mundo. É importante que o Econos Futuro, que as pessoas migrem para o Econos Futuro, para que o modelo de mutualismo que foi desenhado traga o efeito positivo que a gente espera. Por isso que a gente abriu a possibilidade de as pessoas que saíram ao longo de 2021 poderem retornar ao Econos até 30 de abril, ao Econos Futuro, sem carência. Isso não altera em nada a portabilidade que a pessoa possa utilizar agora em outro momento. E a gente conta com a presença, com a migração de todos vocês, com a adesão de todos vocês. É um bom plano. Maurício. Obrigado a todos pela participação. Mais uma vez, a gente registra aqui o nosso empenho, a nossa busca por manter o Econos forte, saudável, ofertando planos de qualidade, com condições de sustentabilidade, para que os nossos beneficiários tenham sempre condições de manter a sua cobertura assistencial para vocês, para os dependentes e para os pensionistas. Então, obrigado pela atenção e até a próxima. Continuem acompanhando as notícias que o Econos tem divulgado por meio do nosso portal na internet e por meio dos comunicados que enviamos para os senhores. Muito obrigado.